Educação à distância, mudando realidades. Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o SINASE, né? Bom dia, professor, novamente. Bom dia, Rose. E muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Nos auxiliando nesse momento. Na realidade, a gente vai procurar, assim, descansar a mente dos nossos conselheiros, né? Porque eu fiquei ali só um pouquinho mexendo no sistema e já deu um nó na minha mente. É muita informação para o CIPIA, mas também é muito importante nós termos essa ferramenta como auxiliar nas aplicações de medidas protetivas de crianças e adolescentes. Então, para descansar um pouquinho aí a sua mente, nós vamos tratar sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, sobre o SINASE. E eu acredito que você já deve ter ouvido falar, né, nesse sistema, como que funciona isso, né, de que forma que o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito pode estar atuando, né, dentro da medida socioeducativa. De que forma que eu tenho, quanto conselheiro tutelar, eu tenho a incidência nessa medida, né, e o Conselho de Direito também. Então, assim, já para início da nossa conversa, já para início do nosso tema específico, eu gostaria que ficasse muito claro para os conselheiros tutelares e para os conselheiros de direito que, com relação ao SINASE, a medida socioeducativa, a prerrogativa de aplicar essa medida, tá, é exclusivamente do juiz. Então, o conselheiro tutelar, ele não pode requisitar serviços envolvendo medida socioeducativa, tá? Nós vamos ver isso no decorrer dos dias das nossas aulas, mas eu já gostaria que ficasse isso muito claro já no primeiro contato que a gente está tendo com essa disciplina. E o Conselho de Direito, a incidência que ele vai ter é na formulação da política pública, e aí nós vamos ver mais na frente que tem uma incidência maior quando se trata dos planos, né? Então, o plano de atendimento, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, essas são as duas incidências. Porém, no caso do Conselho Tutelar, mesmo que ele não possa requisitar o serviço com relação a uma internação, a dar uma advertência ou encaminhar para um serviço prestado à comunidade, o Conselho Tutelar tem o dever e a obrigação de fiscalizar esse sistema, né, de atendimento socioeducativo, que aí sim é uma prerrogativa do Conselho Tutelar fazer essa fiscalização, né? E por isso, para que eu faça uma fiscalização efetiva dentro daquilo que está nas minhas atribuições no 136 e no 98 do Estatuto, o que eu preciso? Eu preciso conhecer. Então, quando eu for fazer uma fiscalização numa unidade de internação, eu preciso saber como que funciona, como que a legislação, e aí o professor Saraiva trouxe isso muito bem, muito claro, nessas duas aulas que ele deu. Então, assim, foi muito proveitoso, porque já deu uma introdução daquilo que a gente vai trabalhar esses dias até na sexta-feira. Então, quando eu vou fazer, quanto conselho tutelar, fazer a fiscalização numa unidade de internação ou fazer uma fiscalização num CREAS, né, que atende medida socioeducativa, eu preciso conhecer o que a legislação, o que o SINASE fala sobre isso, qual é o papel do Estado nessa situação, qual é o papel do município nessa situação e qual é o papel do governo federal nessa situação. Então, nós vamos trabalhar especificamente sobre essa questão. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico também, né? O que vem a ser isso, como que as unidades de internação, como as unidades que atendem em meio aberto, como em semi-liberdade, provisória, como que ele atende dentro do projeto político-pedagógico. O que é isso? Né? Nós vamos também conhecer um pouquinho sobre o PIA. O que é o PIA? É o Plano Individual de Atendimento.
Nós vamos também conhecer isso, porque quando você, conselheiro tutelar, for fazer a fiscalização nas unidades, vocês precisam ter acesso, né? Conhecer o PIO, o que o profissional está ali apresentando dentro da colocação familiar, né, da estrutura familiar desse adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa ali. Uma coisa bem interessante que a gente precisa entender é que o 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai dizer, lá ele fala que o Conselho Tutelar tem que providenciar a medida encaminhada pelo Judiciário. Isso daí é quando se trata exatamente nesse momento que nós estamos agora, que é referente ao adolescente que comete ato infracional. Mas, professora, como assim? Né? Então, se o juiz mandar eu internar o menino, e aí a gente, vamos aqui, como nós estamos aprendendo, estudando, o termo que nós temos que utilizar é internação e não prisão, então tem essa diferenciação. Mas como que eu vou fazer isso? Na realidade, o juiz não vai determinar ou pedir para que o Conselho Tutelar interne o menino, né? Mas sim, por exemplo, na audiência foi detectado, ou em um outro procedimento, foi detectado que aquele adolescente está fora de sala de aula, que aquele adolescente precisa de um atendimento de saúde, que aquele adolescente precise, vamos se dizer, de algo específico que o conselho possa requisitar o serviço. Então, o juiz, ele não vai pedir a vaga de escola, ele vai encaminhar para o conselho tutelar, informando que esse adolescente está fora de sala de aula. E aí o conselho vai, o quê? Executar essa medida, que é o quê? Requisitar o serviço de educação, né, a vaga para esse menino. Em caso, em meio aberto, na internação, o que a gente tem? A educação precisa estar presente ali naquele espaço onde os adolescentes estão cumprindo a medida de privação de liberdade. Então, isso nós vamos trabalhar bem legal dentro dos nossos dias que nós estaremos por aqui, né? E é até interessante a gente conversar sobre isso, e aí a gente reporta ao CIPIA, porque quando o adolescente está em cumprimento de medida, também ele vai ser cadastrado no CIPIA, quando o conselho precisa requisitar esse serviço, não é, professor? Sim. O adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa tem o seu registro lá no CIPIA-SINASE, né? E, eventualmente, se há uma violação, como a que você mencionou, da falta de frequência escolar, aí então ele precisa ser incluído também no CIPIA Conselho Tutelar, né? Por enquanto os cadastros não são compartilhados, há necessidade de fazer um cadastro também no CIPIA Conselho Tutelar. Pronto. Então aí a gente já está vendo como que as coisas estão, né, encaixando e interagindo. Então, já para início, vamos entender um pouquinho o que é o SINASE. SINASE, Socioeducação e Operacionalização do Sistema. Partindo do princípio estabelecido pelo ECA, de que todos os adolescentes são sujeitos de direito, em condições peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta na execução de políticas públicas, o CONANDA publicou 2 importantes resoluções que têm contribuído para uma mudança de paradigma no atendimento socioeducativo. Então, dentro do que a gente conversou, nós temos que compreender e entender que o adolescente que cometeu um ato infracional, ele é o sujeito de direito e ele está em condição de desenvolvimento. Isso é legal nós trazermos aqui e relembrarmos, porque o professor Saraiva trouxe isso muito bem. Né? Ele colocou isso muito bem, o adolescente em estado de desenvolvimento, né? E tem a prioridade também dos seus direitos. Então, primeira coisa que nós temos que pensar é que o conselho tem que compreender, o conselheiro tutelar tem que compreender que o adolescente,
ele é sujeito de direito, independente do ato infracional que ele cometeu. Então, isso eu já tenho que pôr em mente. E eu costumo dizer que o conselheiro tutelar, ele precisa se despir de conceitos pré-estabelecidos. Então, eu preciso compreender que os nossos meninos e nossas meninas, independente do ato infracional que eles cometeram, eles são sujeitos de direito. Eles estão sujeitos de direito, né? Então, a gente precisa entender esse ponto. Uma outra questão, em condição peculiar de desenvolvimento. Ele está num processo de desenvolvimento, tanto físico como emocional, intelectual, e isso precisa ser levado em consideração quando da aplicação da medida socioeducativa. Claro, tem várias linhas, vários pensamentos, mas o que nós, quanto garantidores de direito, precisamos compreender é exatamente que o adolescente ele é sujeito de direito e está em estado de desenvolvimento. Dentro dessa questão, eu já chamo a atenção de cada um de vocês no sentido de que a criança, né, e aí a gente vê lá o limite que o Estatuto ele nos dá da criança, né, que é até os 12 anos incompletos, e do adolescente de 12 anos a 18 anos incompleto. Então, a criança, quando ela é acusada de prática de ato infracional, ela não entra nessa medida socioeducativa conforme o artigo 105 e o 106 do Estatuto, ok? A criança ela é encaminhada para o Conselho Tutelar para medidas protetivas a ela, entende? Então, você em nenhum momento tanto do nosso trabalho aqui, da nossa conversa esses dias, você vai ouvir falar sobre criança, porque o nosso papel aqui é o SINASE. E aí o SINASE ele não vai tratar a questão da criança. Isso aí a gente pode trabalhar em outros momentos, né, em outras aulas que virão aí nos próximos módulos, ok? Compreendemos assim? Então, certo. O CONANDA, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, o que é o CONANDA, mas vamos relembrar, é sempre importante a gente relembrar, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O papel do Conselho Nacional nessa situação do SINASE tem uma importância muito grande. Primeiro que o Conselho Nacional ele é um órgão deliberador da política, né, da política nacional da criança e do adolescente. O Estatuto ele traz a parte onde o adolescente onde fala todos os procedimentos que o adolescente que é pego em flagrante, né, o adolescente que é acusado de algum ato infracional, ele diz os procedimentos ali, mas ele não dá detalhes de como que essa medida ela precisa ser aplicada para esse menino e para essa menina. E aí o Conselho Nacional, ele traz esse olhar e traz essa discriminação mais específica de que forma que eu vou poder, o judiciário, né, pode aplicar essa medida. Então, o CONANDA, dentro de todo esse arcabouço dele e atribuição de deliberar, ele deliberou duas importantes resoluções, a 113 de 2006, e aí nós trabalhamos isso no segundo módulo, né, foi bem trabalhado isso, com a professora Mônica, com relação ao sistema de garantia, né, de direito. Também no primeiro módulo conversamos sobre isso, também agora o professor Antônio falou sobre o sistema de garantia de direito e eu acredito que os colegas que estão tendo a oportunidade de estar participando desse curso de formação, nós vamos sair daqui já com um entendimento igual, nivelado com relação ao que é o sistema de garantia de direito. Então, o CONANDA baixou a resolução 113 e lá ele estabelece e cria o sistema de garantia de direito, com todos os seus parâmetros e a sua instrumentalização, né, e fortalecimento. Além disso, foi
votada e aprovada a Resolução 119, também em 2006, que esta resolução, ela estabeleceu diretrizes, parâmetros e procedimentos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, o que o CONANDA, dentro da sua atribuição, dentro da sua função como órgão normatizador, né, da política da criança e do adolescente a nível nacional, o que ele traz com a Resolução 119? O Estatuto, ele é claro, né, o adolescente pega um ato infracional, né, delegacia, apuração, tal, todos os procedimentos, mas na aplicação dessa medida, né, de que forma que os municípios, o Estado, quem é competência de quem? E aí o CONANDA traz essa visão na Resolução 119, trazendo aí os parâmetros e os procedimentos e as diretrizes de como que essa aplicação de medida vai acontecer com relação a esse menino e essa menina. E aí, de 2006 a 2012, né, houve aí um período bem grande, onde começou-se as discussões a nível nacional desse sistema, desse SINASE, de fato, tornar-se uma legislação, né? Apesar de que a resolução do CONANDA, ela é entendida e tem força e eficaz, né, força de lei, mas precisava de uma legislação, porque alguns estados, alguns municípios não seguiam, né, não aplicavam a resolução. Então pensou-se, foi uma discussão, né, com sociedade civil, com governo, com todos os envolvidos, com todo o sistema de garantia de direito, e foi uma discussão para mostrarmos, né, e transformar em lei, de que forma que seria obrigatório o cumprimento daquela resolução, entre outras situações que foram acrescentadas durante a discussão, e aí vem Senado, vem Câmara Federal, que acabou-se com a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. E aí sim estabeleceu-se, instituiu-se o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E aí regulamentou a execução das medidas, né, destinadas a adolescentes que praticam ato infracional. Então, assim, a partir desse momento, não que de 2012 até 2006 ou 2012 para trás, não houvesse, né, uma legislação, algo que esteja regularizado. Ok? Então, isso que fique muito claro. Tornou-se lei a partir de 18 de janeiro de 2012. E aí, nesse processo do SINASE, da lei do SINASE, ele trouxe muito, muito claro o papel de cada um, muito claro a situação de cada um, né? Então, dentro dessa lei 12.594, está desenhado, vamos se dizer assim, está desenhado de que forma que esse menino e que essa menina vai poder, vai cumprir essa medida socioeducativa. E repito, né, de que forma que as instituições que atendem adolescentes que são acusados pela prática do ato infracional, de que forma que ela vai se posicionar, né, dentro de todo um projeto, né, maior, que a intenção dessa medida é a ressocialização desse menino, ok? Lembrando lá do comecinho que ele está em um estado, em um processo de desenvolvimento. Então, para o adolescente, nada está acabado, né? Muito pelo contrário, está começando a vida, começando a sair de um estágio, né, de criança para um estágio, um nível, né, intermediário ali entre o adulto e a criança, entre responsabilidades e não responsabilidades. Então isso a gente precisa ter muito claro, porque a gente ouve algumas falas, a gente ouve algumas coisas, né, falando com relação aos nossos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. E a gente, quanto garantidor de direito, tem que ter esse cuidado
e esse preparo. Mas vamos lá. Aprovado a lei em 2012, o que a lei nos traz? Vamos lá. SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios. De novo, é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Entende? Então, assim, o que a gente precisa? Compreender que o SINASE, eles são regras e critérios, né? E aí tem um caráter jurídico, né? E o professor trabalhou bastante essa questão, o professor Saraiva trabalhou bastante essa questão da legislação, né, infanto-juvenil. Então, o SINASE, ele traz isso. Também é um conjunto ordenado, né, político. Entendamos aqui que não é político partidário, mas é um político no sentido de política pública para o adolescente autor de ato infracional. Pedagógico, porque esse momento da medida socioeducativa precisa ter um caráter pedagógico. Então, precisa desenvolver equipamentos, precisa desenvolver instrumentais para que a passagem desse menino, né, ou dessa menina pela unidade de internação, vamos dizer assim, né, aí no que o Estatuto estabelece até 3 anos, ou que ele esteja durante os 45 dias na provisória, ou que ele esteja cumprindo uma medida de prestação de serviço à comunidade, ou ele esteja cumprindo uma medida em meio aberto. Então, a gente precisa pensar instrumentais, né, e metodologias de caráter pedagógico para esse menino e para essa menina. Então, a gente precisa compreender isso, ok? Também o SINASE, ele nos traz a questão financeiro e administrativa. Então, quem é que administra o financeiro, quem é que administra no nível federal? Quem é que administra no nível estadual? Quem é que administra no nível municipal? Existe de que forma que a nível federal ele pode contribuir com o estado e com o município, né, que a gente chama aí dos cofinanciamentos das medidas socioeducativas. Então, o SINASE também traz muito claro esses 2 pontos, né? E aí também ele vai envolver desde o processo de apuração do ato infracional. Então, o SINASE, ele trata desde quando a denúncia chega lá na delegacia, né, e aí de que forma que é feito essa apuração, né, garante a participação aí de um advogado para esse menino ou para essa menina, também traz toda essa garantia de direitos e até lá o finalzinho, se for o caso, do cumprimento da medida socioeducativa. Então, esse é o geralzão, vamos dizer assim, do SINASE. Outra questão, medidas socioeducativas são medidas de caráter educativo, nós já falamos isso, e não punitivo, aplicadas a adolescentes entre 12 e 18 anos. Então, isso aqui é pacífico, a gente já conversou sobre isso. E aí, a gente, com relação ao caráter educativo, a gente precisa aproveitar cada minuto que esse menino, que essa menina está no cumprimento dessa medida. E eu achei bem interessante, professor Antônio, a comparação que o professor Saraiva falou sobre o tempo, né? Então, o tempo para mim, né, do adulto, né? Para o adulto é uma coisa, o tempo para a criança é outro e o tempo para o adolescente é outro. Então, isso é bem interessante de trazer. E aí, no
planejamento político-pedagógico dessa medida que esse menino vai estar tendo que cumprir, ele precisa, né, o profissional precisa compreender esse tempo dele também. Então, eu preciso trabalhar em cima da perspectiva do tempo do adolescente e não do meu tempo. E isso muda tudo, né? Dá uma configuração totalmente diferente quando eu penso dessa forma. Então, mas é só 3 anos, um exemplo que a gente ouve muito por aí. Mas o adolescente é só 3 anos. Mas 3 anos na minha vida é uma eternidade, né? E assim, 3 anos muito difícil. E 3 anos na vida de um adolescente é menos 3 anos no período que ele tem de vida, né? Então a gente precisa compreender isso, e quanto à questão pedagógica e educativa, a gente tem que pensar. E aí os conselhos municipais precisam observar muito bem quando o projeto político-pedagógico, quando o plano de atendimento à medida socioeducativa for para o conselho, para que o conselho aprove. Ok? Porque o conselho precisa aprovar, né, o plano de atendimento à medida socioeducativa. Então, não é assim, o município resolve fazer isso, o Estado quer fazer desse jeito, monta lá um projeto e ok. Não, precisa passar pelo órgão, que é o órgão deliberador da política, para aprovação, certo? Então, isso precisa ser bem observado dentro daquilo que a gente está trabalhando aqui. E eu acredito que nós temos aí vários colegas que trabalham no CREAS, né? E aí entendem tudo isso que a gente está trabalhando. E o Conselho Tutelar, quando também for fazer a fiscalização, é importante que você observe isso, né? Você veja, né? Pergunte qual é o projeto político-pedagógico da escola, da unidade, né, de internação ou do CREAS, daquele que atende o menino e a menina. Então, isso a gente precisa compreender, né? O Conselho, é importante que ele faça as fiscalizações nas unidades, não a partir de denúncias apenas, né? Mas também de forma preventiva, de forma a auxiliar no sentido de orientar os profissionais que ali estão trabalhando com esse público, ok? No Estatuto da Criança e do Adolescente estão previstas aí no artigo 112 algumas medidas que podem ser aplicadas. A advertência é uma delas, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional. É o que traz ali o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a advertência, né, a advertência, ela vai trabalhar a questão, o juiz vai fazer esse papel de advertir o adolescente verbalmente, por escrito. Ele vai dar essa advertência, né? Não pode ir, se fizer isso, se você continuar dessa forma, você corre o risco de ir para internação ou uma outra coisa maior. Obrigação de reparar o dano, e aí a legislação vai trazer, né, bem especificado de que forma que isso vai acontecer, certo? O menino, vamos supor, quebrou o muro da escola. Ele vai ter que construir o muro da escola, né? Então, de que forma que essa medida vai ser aplicada, né? Lembrando do caráter educativo, né? Então, pode acontecer de esse reparar o dano também tem que ter um caráter educativo. Não é porque o menino quebrou o muro da escola que ele vai ter que bater massa, colocar lá os tijolos, tá? Que caráter educativo eu tenho isso? Então, até na questão da obrigação de reparar o dano, também precisa ter um caráter pedagógico, né? O que esse menino, o que essa menina vai aprender a partir do momento que ela se responsabiliza por algo, pelo um ato que ela fez, né, ou que ele fez. Então, eu trouxe a questão aí do muro, mas pode ser N outras situações, certo?
O próximo, prestação de serviço à comunidade, também é uma medida, e volto a lembrar que essas medidas são aplicadas pelo judiciário, pelo juiz, tá? Não é o conselho, mas o conselho fiscaliza todas elas, certo? Então, a prestação de serviço à comunidade também precisa ser observada, tanto no plano político-pedagógico, tanto quanto para o Conselho Tutelar, no que se diz respeito à fiscalização, de que forma que esse menino vai prestar o serviço à comunidade. Por exemplo, eu não posso colocar o menino em prestação de serviço à comunidade para ele, lá na associação dos moradores Y, né, tem um espaço que tem um mato enorme, tá? Um matagal enorme ali, né? E aí tem alguns animais peçonhentos, silvestres que se esconde ali. Pode também acontecer a questão de algum bandido e tal estar escondido ali. Então, o menino vai prestar serviço à comunidade, isso é um serviço à comunidade, né? Vou botar o menino lá no sol quente, o sol do norte, né? Da região amazônica, assim, de meio-dia, bem legal, ou 3 horas da tarde, é um sol, assim, maravilhoso, né? Pra não dizer o contrário. Vou colocar o menino ali para que ele capine tudo aquilo dali com a mão. Não vai dar nem um instrumental, nem uma luvinha, vai ter que ser com a mão, porque, então assim, ele vai ter que prestar aquele serviço para a comunidade tem que ver que aquele menino está sendo, de alguma forma, punido por aquilo que ele fez. Não, isso não é um caráter educativo a qual se propõe o SINASE, né, e a qual se propõe também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa prestação de serviço à comunidade, ela precisa ser vista pelo caráter, pelo olhar educativo. De que forma, por exemplo, o menino vai prestar serviço numa associação, né, de moradores, mas ali dentro da parte administrativa, o que esse menino pode fazer? Né? O que ele pode estar ajudando para que ele entenda a necessidade e a importância de fazer contato e ter um feedback com a sociedade, com a comunidade, né? Então, um exemplo, esse menino, a associação, ela tem grupos de trabalho, né? Tem alguns grupos de trabalhos, rodas de conversas, então esse menino pode auxiliar, né? Essas rodas de conversas, pode estar contando no sentido de repassar a experiência para que os jovens não caiam dentro, né, novamente, ou não caia pela primeira vez na questão do ato infracional. Então, existem muito isso. Agora, existem algumas correntes que acreditam, não, que o menino tem que trabalhar, que o menino tem que, né, o que a gente precisa compreender no todo é que o caráter sempre da medida socioeducativa, ela deve ter um caráter educacional. Então, eu tenho que compreender por essa lógica. Posteriormente, eu tenho que entender que o caráter educacional precisa ser feito e pensado de que forma que o menino ou a menina está em processo de desenvolvimento físico, psíquico e emocional. Então, isso a gente precisa ter sempre em mente quando eu for lá fazer a fiscalização. Liberdade assistida, né? E aí também precisa ter um acompanhamento e um caráter pedagógico. Em alguns lugares tem-se a prática com relação à liberdade assistida da comunidade ser orientador desse menino ou dessa menina, né? Então, assim, ser orientador ou ser padrinho, enfim, o nome do programa que tem no município indifere, tendo em vista que a essência desse programa é fazer o acompanhamento desse menino ou dessa menina que está cumprindo aí a liberdade assistida, né? E na grande maioria dos locais e na grande maioria das situações, o CREAS que tem uma equipe especializada para poder estar fazendo
esse acolhimento desse menino e dessa menina para essa medida. Inserção em regime de semi-liberdade, e aí a gente entende que a partir do momento que o menino ele tem a sentença dele de privação de liberdade decretada pelo juiz, pelo judiciário, ele, no decorrer do período em que ele está ali cumprindo aquela medida estabelecida pelo judiciário, ele vai progressivamente, né, vindo para a semi-liberdade, né? E aí já diz o nome, já estou indo por um outro patamar, saindo da privação total de liberdade para ter ali um contato maior com a sociedade e vindo, né, para a finalização aí da minha medida de proteção, da minha medida socioeducativa. Internação em estabelecimento educacional, que é o que a gente falou, que são as unidades de internação. E aí o SINASE, ele traz aí o nome, né, estabelecimento educacional. Né? Então, mas como assim eu vou internar um menino numa escola? Né? Não é necessariamente uma escola, mas com tudo aquilo que a gente conversou, o caráter educacional dessa medida que está sendo aplicada para esse menino e para essa menina. A gente precisa compreender também, dentro dessas medidas socioeducativas previstas no 112, que aqui ela está misturada, quem é responsável pelo quê, no SINASE ele vem trazendo o que é de cada ente, né? O que é do ente estadual, o que é do ente municipal e do que é do ente federal. A gente precisa entender também que os socioeducadores que estão, vamos dizer, na internação, na medida de internação, precisam compreender a parte ou adolescente dentro da perspectiva educacional também. O que a gente vê muito e o que acontece muito é que os agentes que trabalham, os agentes socioeducadores que trabalham com o menino e com a menina que estão em cumprimento de medidas de internação, aí o entendimento é um entendimento punitivo, né? E a gente vê isso em alguns estados. E a gente vê isso também em algumas situações, de que a formação desse socioeducador também foi uma formação punitiva, né? Foi uma formação de agente penitenciário. Então, quando nós, conselheiros tutelares e conselheiros de direito, formos fazer a fiscalização, a gente precisa entender também em que âmbito que esse socioeducador foi treinado, né? Então, eu preciso entender isso e trabalhar com a equipe isso. O Conselho Municipal, quando o plano político-pedagógico, né, chegar para que eles possam fazer a aprovação ou não, e do plano também, plano municipal de socioeducação e plano estadual, também precisa entender isso e ver de que forma que as pessoas, né, como chamam, o RH daquela unidade ou de internação está formado. Então, isso também enquadra-se dentro do caráter formativo, do caráter pedagógico da medida. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente teve, assim, não entrando em questões polêmicas, né? Mas a gente teve em alguns estados algumas notícias de que alguns socioeducadores apresentaram para os conselhos municipais e estadual, no caso do conselho estadual, um projeto, né, onde eles pedem ali o uso de armas não letal. Então, aí o Conselho Municipal ou Estadual precisa compreender, né, o que são essas armas não letal. Né? Então, assim, dentro daquilo que a gente entende, dentro daquilo que o SINASE estabelece, dentro da prerrogativa da questão educacional, que é uma medida educacional para esse menino, para essa menina, não cabe o uso de armas não letais e nem letais, não cabe essa questão de armas.
além da questão do sócio-educador, tem os profissionais também, né, das provisórias, da semi-liberdade, que isso precisa ser bem compreendido. Outra situação que nós precisamos compreender quanto conselho tutelar e quanto conselho de direito é no caso do menino que está em cumprimento de privação de liberdade. Ele está com um direito restringido apenas, que é a liberdade de ir e vir. Então, esse direito dele está naquele momento, durante aquele período em que o juiz determinou a sentença dele, ele está privado desse direito. Porém, ele tem todos os outros direitos que precisam ser garantidos. Então, eu preciso compreender quanto conselho de direito, sabendo que dentro do plano estadual e municipal de medidas, em que momento que o direito da educação dele está ali contemplado dentro daquele plano, em que momento que o direito à saúde desse menino está ali contemplada dentro do plano, em que momento o direito ao esporte, ao lazer está contemplado ali dentro daquele plano, e em que momento em que o direito de ter um acompanhante, né, de família. Isso acho que a gente discutiu, acho que no módulo passado, no módulo retrasado, se eu não me engano, falamos alguma coisa com relação a isso, do adolescente ter o direito à visita íntima, né? Não de qualquer forma, mas desde que ele comprove que vive maritalmente com aquela pessoa, com aquela mulher. Então isso precisa ser revisto, visto também pelo Conselho Municipal, quando ele vai fazer a leitura aí e o análise dá ali a aprovação do plano de medida socioeducativa. E o Conselho Tutelar, em consequência disso, também precisa, quando estiver dentro das suas fiscalizações, e aí são fiscalizações orquestradas, né, bem distribuídas e trabalhadas, precisam compreender isso também. Né? E outra, esse menino, ele tem o direito ao advogado, né? Ele está tendo esse direito, que também é o direito à defesa, ele tem, né? E aí o Dr. Saraiva trouxe uma questão bem legal, que ele fala sobre o direito do contraditório, né? Então, o menino também precisa ter esse advogado para estar aí. Então, de que forma que eu, conselheiro, consigo visualizar o cumprimento do SINASE, da lei do SINASE, dentro das unidades. Não só nas unidades, dentro dos CREAS, dentro da delegacia, na própria delegacia, né? Porque aí, como a gente viu aqui, que o SINASE ele abrange desde o processo de apuração. Então, lá na delegacia, o que vai acontecer? Né? Tem ali um advogado, um adolescente que precisa de um defensor público, né? Tem um defensor público que está de plantão naquele momento para poder atender esse menino, atender essa menina, né? Ou se não, corre lá e chama o conselho tutelar. Não pode chamar o conselho tutelar. Eles até chamam, né? Mas não é ali a competência específica do conselho, a não ser que o conselho vá lá para requisitar o serviço do defensor público, da defensoria pública, para atender aquele menino naquela situação. Então, assim, esse direito está sendo respeitado, né? Então, não é apenas no momento em que o menino está cumprindo a medida. Antes mesmo desse cumprimento, esse menino precisa ter os seus direitos resguardados, ok? Então, eu acredito que quando eu tenho a compreensão da grandeza que é o SINASE, e aí eu vejo o caráter dele jurídico, político, né, no sentido de política pública, né? Então, algumas situações é necessário que se tenha, né, políticas públicas específicas para esse público, né? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem uma dificuldade muito grande, e aí eu acredito que você aí no seu município, você também possa passar por essa situação do adolescente que sai da unidade de internação, ou que ele está ali em liberdade assistida, ou que está em prestação de serviço à comunidade,
ele ter uma rejeição se for um adolescente que esteja em idade de entrar no mercado de trabalho. Então, ele tem uma restrição, né, por ele estar nessa condição de cumpridor de medida socioeducativa. Então, isso precisa ser também trabalhado dentro de uma política pública de trabalho, né, do direito ao trabalho desse menino e dessa menina, que estão ali em condições, em idade para trabalhar. E o que não estiver para o mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então, isso também a gente precisa compreender e pensar dentro do plano político-pedagógico que o Conselho vai trabalhar junto com toda a sociedade civil e governamental, de que forma que eu vou estar aplicando isso, né? Então, vejam que o caráter educacional da medida socioeducativa, ela vai além dos portões do CREAS, além dos portões da unidade de internação e além dos portões da unidade provisória. Então, a gente precisa ter esse olhar maior, né? Então, a política pública para educação. Esse menino, ele está com distorção séria-idade. Então, ele vai sair da unidade ou ele vai ser encaminhado pelo CREAS para uma escola. Então, de que forma que nós poderemos trabalhar a escola para receber esse aluno, para receber esse menino? E o que a gente vê, infelizmente, na grande maioria das situações, é a parte educacional, as escolas rejeitando esse adolescente, né, por ele ser um adolescente que está em condição de cumprimento de medidas. Então, isso também a gente precisa ter esse olhar de que forma que eu vou trabalhar as escolas para que ela possa receber esses meninos. De que forma que eu vou trabalhar o próprio poder público para poder receber esses meninos como adolescente aprendiz, né? Por exemplo, o menino que está em cumprimento de medida de liberdade assistida, ele vai prestar o serviço lá na unidade X governamental, na secretaria X ali do seu estado. Mas ali dentro ele não tem um processo educacional, né? Ele está lá porque precisa estar, porque a legislação diz que tem que ter, que precisa estar. Mas de que forma que essa secretaria, né, vai poder estar atuando e orientando esse menino dentro daquilo que ele pode fazer? Então, a gente precisa ter também esse olhar. Vejam que não é apenas eu, conselheiro tutelar, ir lá e fiscalizar quando vem a denúncia. Não, eu também preciso compreender esse político, essa política pública que envolve toda a questão do sistema socioeducativo. Né? Então, todo esse sistema socioeducativo, ele precisa ser trabalhado e ele precisa ser buscado, né, com mais dedicação, vamos dizer assim, dos agentes e do sistema de garantia de direito. Bom, eu acho que até aqui a gente conseguiu conversar. Estou aguardando aí algumas perguntas, algumas coisas que a gente possa ter ali no nosso grupo de WhatsApp. E aí nós vamos para um intervalo, tem aí umas tarefinha, coisa rápida para se fazer e a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Pronto, voltamos, né? Deu tempo ali de beber uma água
e continuar com o nosso assunto, que está bastante interessante. Antes de eu fazer uma interação com o professor Antônio, eu quero mandar um abraço bem grandão, feliz aniversário, né, para os nossos conselheiros tutelares que estão fazendo aniversário hoje, conselheiro de direito, assistentes sociais. Um beijo bem grandão e obrigada por, nesse dia do seu aniversário, estar aqui buscando mais conhecimento, juntamente com toda a equipe do Instituto Federal de Rondônia. Professor, e aí, os nossos colegas conseguiram responder? Responderam. Nós temos diversas respostas aqui, bem completas, com as definições que você pediu. Temos aqui a participação do Polo Barra do Corda, temos Manaus, Zona Leste, temos Barra do Corda novamente aqui, Polo Macapá, Grupo A de Macapá. Temos também aqui em cima mais Barra do Corda. Barra do Corda está se manifestando bastante. Eu tenho aqui um trabalho feito à mão e a imagem trazida da Ingrid Furtado, não sei qual é o polo da Ingrid, eu acho que é no Maranhão, o DDD é 98. Monte Castelo aqui também participando, o pessoal do grupo. Eu acho que Ingrid é de Monte Castelo. Açailândia, Maranhão também. Polo Rio Branco do Acre, não pode, né, faltar Rio Branco. E mais algumas participações individuais aqui de alguns participantes, ou dos tutores aqui. Muito bem. Muito bom, então parabéns para todos, né? Essa atividade foi uma atividade mais para reforçar tudo aquilo que a gente conversou até aqui, então parabéns para todos que responderam. Estou sentindo falta dos nossos colegas de Rondônia, né? Também fazer a interação aqui com no nosso WhatsApp, fazendo as respostas, e no decorrer da aula a gente vai ter coisas mais práticas mesmo, né? Essa foi uma questão mais conceitual, né, do que é cada uma dessas que a gente já conversou por aqui. Então, vamos dando continuidade aí. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão até aqui, né, pode mandar aqui pra gente, que aí o professor pode ter a liberdade de interromper para a gente procurar responder para você, para que você não saia desse curso, desse módulo, com alguma dúvida, ou, né, que você saia com menos dúvidas do que você chegou, do que você entrou aqui com relação a essa disciplina do SINASE, tá bom? Então, vamos lá. Os objetivos das medidas socioeducativas são, primeiro, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Então, voltando novamente para a questão do caráter pedagógico e educacional da medida, uma das coisas que precisa estar bem claro na aplicação dessa medida é que não é uma medida punitiva. Você fez, você vai ser punido. Mas é uma medida que precisa ser pensada, né, dentro do plano, para que o adolescente ele entenda que esse ato que ele praticou, né, ele foi um ato e teve uma consequência, e por conta da consequência eu preciso me responsabilizar por isso. Então, lembra que a gente conversou falando que a adolescência ela está ali entre a transição da criança para o adulto, né, nessa questão de começar a ter a responsabilidade. Então, o adolescente que pratica o ato infracional, ele precisa compreender que as ações dele, né, aquilo que ele tem como ação, ele pode trazer uma consequência, né? Ou vai trazer uma consequência, seja uma consequência boa ou seja uma consequência ruim. Então, precisa ter esse entendimento, e o adolescente precisa sair dessa medida com essa compreensão. Então, que o ato que eu pratiquei, ele foi lesivo, ele foi um ato que prejudicou, né, uma família, uma sociedade,
né, um estado, um município. Então esse ato ele precisa sair com esse entendimento. E de que forma que eu vou trazer essa consciência para o adolescente? A partir do momento em que eu tenho medidas socioeducativas eficazes. Né? Nós temos um problema muito grande no nosso país, e isso eu trago assim com bastante tranquilidade por conta de que a gente conversa e conhece um pouco de como que funciona principalmente a questão da internação no país. E a gente tem um problema muito grande de encarceramento desse menino e dessa menina, né? No dia a dia a gente não vê esse caráter educativo, essa consciência que esse adolescente, esse jovem, ele precisa sair dali daquela medida, né? Ao final do cumprimento daquela medida. Porque mesmo que ele no meio da medida ele entenda e reconheça que houve essa consequência e que ele quer mudar a direção da vida dele, ele precisa cumprir até o final aquela medida. Então a gente vê a fragilidade da questão política, né, política pública para esse menino e para essa menina que cumpre a medida, é a questão da reincidência. Então, a gente, infelizmente, temos, né, alguns adolescentes que reincidem, que terminam o cumprimento da medida e, passando uns tempos, acabam que cometendo outro ato infracional, ou no período que está acontecendo a medida, esse adolescente volta a cometer um ato infracional. Então, isso a gente precisa ter muito claro, né, de que forma que as estruturas político-administrativas estão oferecendo para esses meninos no caráter aí de educacional. Professora Rose, o polo de Santa Inês, no Maranhão, pergunta: os trâmites das medidas socioeducativas iniciam e terminam como? Então, começa lá na denúncia, né, da apuração do ato infracional. Então, a sociedade, alguém vai acionar a polícia, vamos se dizer, o adolescente está em cumprimento de medida. Então, aliás, está na prática do ato infracional. E aí, quem vai ser chamado? Quem? Não é o conselho tutelar, não é o conselho, né? É a polícia que vai fazer o atendimento dessa situação desse menino. E aí encaminhar para a delegacia, né? O fluxo ali, encaminhar para a delegacia, onde o delegado vai ouvir as partes e vai fazer o processo dele, vai comunicar ao Ministério Público. E, posteriormente, se não for pego em flagrante, que não tenha necessidade dele ficar, naquele momento, numa unidade provisória, né? Ele volta para a família e aí é apresentado no Ministério Público, é montado um inquérito policial e vai para o Ministério Público, e aí o MP encaminha para o Judiciário, e aí o juiz vai determinar ali qual é a medida que vai ser tomada. Então, praticamente esse é o ciclo, observando todas as garantias dos direitos desse menino e dessa menina. Outra pergunta vinda de Maués, Amazonas. Para onde caminharia os adolescentes para que fosse aplicada as medidas socioeducativas se no município não tem a unidade? Tá, você está falando com relação à internação, né? Ou com relação a reparo do dano, prestação de serviço à comunidade? Não foi, aqui a pergunta não diz, só fala da medida socioeducativa no geral. Então, talvez se não tem, como uma unidade de meio aberto, nem de meio fechado. Então, pode acontecer? No caso assim, se no teu município não tem a unidade de internação, possivelmente o teu município possa ter um convênio, né, com o município onde tem essa unidade de internação. Se for em meio aberto, e existe aí um número grande de adolescentes que estão em cumprimento de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade,
eu sugiro quanto conselho tutelar que acione o conselho municipal para que o conselho municipal faça essa articulação dentro do município e que se crie essa unidade de atendimento. Assim, via de regra, todo o poder público ele está apto para poder receber esse adolescente. Né? Então, mas eu não tenho uma entidade específica não governamental que possa atender esse menino, ou a empresa não quer atender esse menino, né? Mas o poder público pode receber esse menino sim, porque o poder público faz parte do sistema de garantia de direito. Então, pode-se procurar uma secretaria, pode-se procurar, mas aí é mais uma coisa importante, tá? O conselho, ele vai orientar e vai requisitar o serviço. Não é o conselho que vai sair atrás dessa unidade, não. Porque se não tem o CREAS na sua cidade, mas tem o CRAS, que faz o atendimento no lugar do CREAS, que infelizmente isso acontece na grande maioria do país, então os profissionais de uma dessas duas instituições, onde tem CREAS, o do CREAS, ele vai buscar isso, buscar essa informação. Então, o conhecimento da rede, né, do sistema de garantia dentro do seu município é extremamente importante para a aplicação dessa medida. Rose, eu queria também registrar aqui a participação de Imperatriz do Maranhão, mandou aqui os conceitos, as definições, Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia mandou. Então, estão aqui trazendo todas as conceituações solicitadas. Também eu estou aqui com o DDD aqui 94 da participante Jane. Eu acho que é de não é de Maués, não. Ela não informou a unidade, mas a Jane com o DDD 94 aqui mandou também as definições. E mais aqui o Gerson, DDD 63. Não identificou a unidade, deixa eu ver se está aqui no fim da mensagem. Não identificou, mas é DDD 63, deve ser Tocantins, né? Não está aqui definida a unidade dele, mas mandou aqui uma longa participação aqui, uma longa definição dos itens solicitados. E Santa Inês acabou de fazer a pergunta, está respondida. O Gerson, DDD 63, Tabatinga, na tríplice fronteira Peru, Colômbia e Brasil, também mandou a participação. Um abraço aí para Tabatinga. Em Brasília tem um lugar bem parecido, é Taguatinga. E a Açailândia do Maranhão, que eu já tinha mencionado. Foram essas as últimas participações. Legal, muito bom. Voltando à nossa conversa, o outro ponto, né, além da responsabilização do adolescente, o outro ponto é a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio de cumprimento do seu plano individual de atendimento. Então, o segundo momento, dentro dos objetivos da medida socioeducativa que o SINASE traz, é a integração social desse adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais. Isso daqui a gente já vem discutindo bastante com relação a isso. A garantia desse direito desse menino, ele está preservado. Apenas no caso da internação, que um direito que é de ir e vir, né, ele vai estar privado naquele período, mas o restante ele tem todos. E aí aqui, quando ele traz a integração social do adolescente, ele traz uma questão sobre o plano individual de atendimento. Isso aí nós vamos ver mais detalhadamente mais para frente. Mas é importante que a equipe que faz o atendimento desse menino e dessa menina, tanto nos CREAS quanto nos CRAS em alguns lugares, ou em algum programa executado pela sociedade civil, ou até mesmo na questão da internação, esses profissionais precisam estarem trabalhando o plano individual de atendimento. Então, dentro desse plano individual de atendimento, eu preciso entender todas essas questõezinhas, que é medida socioeducativa com relação à educação, né? A consequência, levar o adolescente a compreender a consequência do seu ato, né? E de que forma que a família também pode ser atendida. Porque vejam, quando eu trato do adolescente
autor de ato infracional, eu preciso compreender que não é o indivíduo apenas que precisa ter esse atendimento e essa visão geral da política pública. Eu preciso compreender que esse adolescente, ele está no meio então está no meio da família, então eu tenho que pensar algo pedagogicamente para toda a família desse menino. Eu tenho que entender que esse adolescente está no meio ele está no meio de uma comunidade, ele está no meio de uma sociedade, ele está no meio ali de um espaço público, e muitas das vezes esse menino e essa menina, eles estão em uma comunidade onde há um alto índice de violência, há um alto índice de dependência química, há um alto índice de drogadição ali naquele lugar. E a gente precisa compreender isso e pensar o plano individual desse menino, dessa menina que está sendo atendida com esse olhar geral. Então eu não posso focar apenas no indivíduo X, eu vou aqui trabalhar o indivíduo X, sendo que ao redor desse indivíduo X existem outros indivíduos que fazem parte direta da convivência social e familiar desse adolescente. Então eu preciso pensar isso, trabalhar isso quanto técnico e profissional que faz esse atendimento. Então, eu, conselheiro tutelar, quando eu for fazer a fiscalização, eu preciso entender e buscar juntamente com o profissional que faz o atendimento, de que forma que está sendo feita essa interação, de que forma que a interação com a sociedade está sendo feita, isso é importante de se saber, isso é importante de buscar conhecer também. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu vou atender o Joãozinho, só que o Joãozinho, ele tem a mãe, ele tem o pai, ele tem os amigos, ele tem uma escola, ele tem ali na rua dele, ele tem toda uma comunidade ao seu redor, ele tem um bairro ao seu redor. Então, tudo isso afeta lá no resultado final que eu quero, que é o que? O resultado final do SINASE é que esse menino seja ressocializado, ou seja, ele esteja livre de cometer outros tipos de ato infracional. Então, tudo isso não vai adiantar eu trabalhar apenas com o menino. Vai sim ser uma questão de meio termo, vamos dizer assim, mas não no completo. Então, é muito complexo quando eu trato da medida socioeducativa. Eu não posso focar apenas no indivíduo, mas em tudo aquilo que cerca. E o plano individual de atendimento, ele vem trazendo esse olhar geral, que lá no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal de medida socioeducativa, o caráter pedagógico já vai estar ali definido. Rose, eu queria também registrar aqui a participação de Porto Grande, mandou as conceituações, e a participação de Tocantins era de Araguaína. Legal. Então, Manaus Zona Leste também mandou a sua contribuição. E tem aqui uma pergunta aqui. O SINASE prevê que as unidades de internação são de meio fechado, Então, o meio fechado é competência do Estado e não do município. Então, a pergunta não ficou esclarecido por que esses profissionais devem procurar, então, o município. Veio de Araguaína a questão. Eu acho que a dúvida aqui é com relação à competência de quem executa as medidas de meio fechado e as medidas de meio aberto, Vamos ver se eu conseguir captar a sua pergunta e vou tentar responder, assim, quando existem as competências, que a gente vai ver isso num outro momento, só que, por exemplo, existem, vamos dizer, o menino tá internado, é competência do Estado, ok? Até aí, certo. Mas o menino precisa de um atendimento que está referenciado no município, na rede municipal. Então, o Estado precisa fazer um contato com o município. É bem interessante a sua pergunta, porque a gente precisa compreender que nós não estamos isolados, certo? Então, o Estado tem a competência
principal dele, mas ele não pode, dentro da garantia do direito desse menino que está em internação, ele não pode usurpar a competência do município. Né? Então, por exemplo, o menino está internado, mas ele está na 4ª série primária. O Estado não oferece 4ª série primária, é o município que oferece. Então, precisa haver essa conversação com o município. Eu acho que foi isso que ficou meio que na dúvida. Tem os municípios, é a mesma coisa. O menino está cumprindo medida ali em liberdade assistida, ou meio aberto, ou prestação de serviço à comunidade, mas que ele parou no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, um exemplo, né? Que são raríssimos os casos, né? Pelas pesquisas, a maioria dos meninos e meninas que estão em situação de internação, eles ali mal concluíram ali o 5º ano. Mas vamos supor que ele está ali no 1º ano. Mas o 1º ano, ele cumpre no município a medida. Mas o 1º ano é competência do Estado, né? Então, ele precisa ser encaminhado para uma escola estadual. E aí é onde as pontes acontecem, né? Exato. Eu acho que é exatamente esse o ponto, Rose. É essa mesma questão. Tem mais uma pergunta aqui de Maués, que é a seguinte: todos os regimentos têm suas regras externas e nas escolas públicas não é diferente. Se alguns alunos chegarem atrasados, se os mesmos gostarem de cortes e cabelos coloridos, qual é o papel da escola com esses alunos sem prejudicá-los? Veio de Maués, Pamela, Rai e Jaísa. Né? Também Nádia de Maués também faz o mesmo questionamento. Você tá me dizendo com relação ao adolescente que está em cumprimento de medida. Olha, eu acredito que a educação, a Secretaria de Educação, a escola, quando, primeiro que é lei, ela tem que divulgar o seu regimento interno para as famílias, né? E tem que estar lá exposto nas escolas, né, no mural da escola, o regimento interno, que são as regras que regem ali. Então, mas se dentro da escola ela tem um número elevado de alunos, né? E mais vamos nos ater aqui à medida socioeducativa. Aquele aluno, aquele adolescente que vai de cabelo pintado ou por algum motivo ele chegou atrasado, enfim. A escola precisa trabalhar com esse aluno igual ela trabalha com o outro, certo? Então, não pode haver nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Agora, para que eu possa, quanto aluno, cumprir o que está na escola, eu preciso ter um incentivo. Então, a escola precisa pensar algo pedagogicamente que mostre ao aluno da necessidade e da importância de cumprir aquele regulamento. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar com esses alunos para que eles cumpram o mínimo, que é o horário, vamos dizer, é o mínimo, né? Então, é o primeiro não que ele vai receber na vida dele. Sempre foi sim, mas quando ele chega na escola, ele vai dizer: não, você não pode passar desse horário. O seu horário é esse, se passar desse, você não vem, você já está com uma falta. Então, esse precisa ser trabalhado na mente desses meninos. E o que a gente vê hoje muito, né? A disseminação aí do adolescente que pode tudo, né? Ou da criança que pode tudo. E alguns profissionais, não, o problema é do ECA, então eu não posso nem conversar com o menino num tom um pouquinho mais alto, que o ECA vai chamar o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vai trazer um problema. E, na realidade, não é isso, né? Então, acho que cabe ao sistema de garantia de direito, cabe ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Direito, fazer essa conversa com a educação, fazer essa conversa com a saúde, para tentar desmistificar esse rótulo que colocaram no adolescente. Ele é o aborrecente. Não, não é isso. Então, eu acredito que dentro da questão educacional, para aqueles meninos que podem, né, irem para as escolas, né, que não estão em situação de internação, na grande maioria, quem está em internação, existe salas de aula dentro das unidades de internação, e aí os professores se reportam até a unidade. Mas, de qualquer forma, precisa ser trabalhado isso junto com todo o corpo docente. Mais uma pergunta aqui do Polo Manaus Centro. Aliás, duas perguntas.
No caso de ato infracional, flagranteado, eu acho que aqui quer dizer que o adolescente foi pego em flagrante, né? Como se inicia as informações ao SINASE? E do mesmo polo, de quem é a responsabilidade de encaminhar o adolescente ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade? Então, todo aquele fluxozinho que nós falamos, né? Foi em flagrante, a polícia fez o papel dela, foi para o MP e foi para o judiciário. Esse é o ciclo. A quem cabe, né, o encaminhamento do cumprimento, né? Isso o próprio juiz. Então, o juiz, ele vai, quando ele dá a sentença, o que vai acontecer? Ele precisa ter ali uma carta, um cardápio, vamos dizer assim, de serviços que o município ou o estado oferece para aquele menino, para aquela menina. Então, ele vai encaminhar direto, por exemplo, o CREAS, vamos pegar ali o Centro de Referência Especializado. Então, ele vai encaminhar para o CREAS, porque lá no CREAS existe uma equipe especializada para atender a solicitação, a determinação do juiz. Então, quem vai fazer esse encaminhamento é o juiz diretamente para o serviço. Ele faz diretamente. E a prestação de contas, por exemplo, tem situações de serviço à comunidade. Ou a prestação de prestação de contas de serviço à comunidade. É da mesma forma. O juiz vai encaminhar para o CREAS e o CREAS vai direcionar de que forma que vai resolver isso. Outra situação, vamos supor, na prestação de serviço à comunidade, esse menino vai trabalhar ali numa associação. Essa associação precisa ter um registro desse menino, né? Uma folhinha de ponto, vamos se dizer assim, né? O horário que o menino entrou e o horário que o menino saiu e as informações, se ocorreu algum problema ou não no período que ele estava ali. Então, essa informação e esse relatório, quem faz também é o profissional que faz o acompanhamento dele lá no serviço. Perfeito. Acho que é isso. Chegou mais algumas contribuições de Macapá, né? Tabatinga, mas até o momento acho que respondemos todas as perguntas. Então, ótimo. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, assim, dentro da integração social, a gente precisa compreender isso. Nós tivemos, eu acompanhei um projeto num estado X com relação a adolescentes que estavam em cumprimento de medida de internação. E bem interessante que eles fizeram, a promotoria fez um trabalho com esses adolescentes, juntamente com toda a equipe técnica, e de produção de material, né? De produção de tapete, de vasos, e a própria promotoria abriu as portas, o saguão, né, do Ministério Público, para que esses meninos possam fazer a exposição do seu trabalho, do seu material. E assim, é uma forma da comunidade, da sociedade, ver a criatividade desses meninos, entenderem, né, que esses meninos têm um potencial. E isso também se aplica aqui, quando a gente trata da questão da interação social. Então, é uma oportunidade que esses meninos estão tendo, né? E aí, bem bacana, esse projeto que o Ministério Público trouxe aí. E aí a gente tem também, não só esse, mas tem outros projetos, né, que precisam ser trabalhados. E quando a gente trata do plano individual, é importante a gente entender que o adolescente, ele precisa expor aquilo que ele quer. Então, por exemplo, eu não tenho aptidão, e não tenho mesmo aptidão nenhuma para costurar. Não, mas tem um curso de costura e tem que fazer. Então, não é que seja obrigado. A opinião do adolescente, ele vai trabalhar, até nós adultos mesmo. Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente faz tranquilo e faz bem feito. Quando a gente faz alguma coisa que é forçado, que a gente não gosta, a gente até faz por obrigação, mas não tem a mesma alegria e muitas das vezes não tem o mesmo desfecho quando a gente gosta, né? Então, isso precisa ser cuidado também, junto com os projetos que vocês forem aí fazer a fiscalização. Professor. Rose, tem uma última participação aqui, o tempo está acabando, mas eu acho que dá tempo. Veio lá de Tabatinga,
Quero saber como resolver um problema muito recorrente pelas escolas. Muitas crianças e adolescentes são proibidos de assistir aula por falta de um uniforme. Vandinho Carlos Gonçalves Bittencourt, de Tabatinga, Amazonas. Então, vamos fugir um pouquinho aqui então do que a gente está conversando. Mas assim, na realidade, a escola não pode penalizar o aluno por conta do uniforme, tá? Então, o Conselho Tutelar precisa fazer a incidência da fiscalização nessa escola, porque o aluno não pode ser privado de assistir aula. Se por um caso seja recorrente, toda semana, todo dia esse menino vem sem uniforme, possivelmente tem um problema familiar aí, né? Possivelmente, de repente a família não tem o recurso para comprar o uniforme ou alguma questão que precisa ser avaliada com mais cuidado. Mas esse não assistir a aula não é de o menino vai embora para casa, né? Pode acontecer que o menino vai ter que fazer um passo, não vai para a sala, mas vai para a sala de recurso. Ele não pode ser prejudicado, tá bom? Acabou, estão me sinalizando aqui, gente. Um beijo para vocês e a gente volta mais tarde depois do almoço, tá bom? Obrigado, até logo. Educação à distância, mudando realidades.